Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos concluir o estudo do sistema muscular. Nós vamos falar sobre músculos esqueléticos axiais. Então, nós já tivemos uma aula sobre generalidades do sistema muscular, depois nós estudamos músculos apendiculares, e agora a gente vai finalizar falando sobre músculos esqueléticos axiais, ou seja, músculos localizados nas partes do corpo do longo eixo, cabeça, pescoço, tórax, abdômen e dorso. Então, vamos nessa. Vamos começar falando sobre a musculatura da cabeça. Na nossa primeira aula, eu falei para vocês que os músculos esqueléticos do corpo, eles são profundos. Ou seja, qual é o conceito de estrutura profunda? Nós temos o tecido cutâneo, que reveste o nosso corpo. Abaixo, nós temos a tela subcutânea. Em seguida, nós temos um revestimento de tecido conjuntivo, conhecido como fáscia muscular. E tudo localizado abaixo da fáscia muscular é considerado profundo. Tudo que está acima da fáscia muscular é considerado superficial. Então, os músculos esqueléticos do nosso corpo, eles são profundos. Porém, na cabeça e no pescoço, além de músculos profundos, nós também temos músculos superficiais. E o que são esses músculos superficiais? Como o nome já diz, músculos localizados acima da fáscia muscular. Ou seja, no meio daquela camada gordurosa, do tecido adiposo, da tela subcutânea. E como esses músculos eles estão acima da fáscia muscular, na verdade, a maioria deles se inserem na estrutura esquelética, atravessam a fáscia muscular, adentram a camada gordurosa, a tela subcutânea, e a partir daí, esses músculos se inserem no tecido cutâneo, né, na pele. Portanto, esses músculos superficiais são aqueles responsáveis pela movimentação da pele, de estruturas da cabeça e do pescoço. Então, em nenhuma outra parte do corpo é possível movimentarmos a pele por contração da musculatura esquelética. Porém, na cabeça e no pescoço é possível, porque nós temos músculos superficiais, onde pelo menos uma de suas inserções acontece no tecido cutâneo. Tá? Então, aqui nós estamos vendo uma imagem da face, onde se concentra a maioria dos músculos superficiais. Então, nós temos músculos superficiais no couro cabeludo, na região facial e na região cervical, mas a grande maioria se concentra aqui, na face, né, que é onde nós realizamos a maior parte dos movimentos de pele, para realizarmos expressões faciais, fechamento de pálpebras, movimentação de lábios, enfim, uma série de movimentos. Então, todos esses músculos que nós estamos vendo aqui são músculos superficiais. Pelo menos uma de suas partes se insere na pele, né, movimentando assim o tecido cutâneo da região facial. Então, nós temos aqui na fronte, por exemplo, o músculo frontal ou ventre frontal do músculo epicraniano, que quando nós contraímos, puxa o tecido cutâneo para cima, provocando aquelas rugas ou rítides dinâmicas horizontais. Nós temos aqui o número 6, o músculo orbicular do olho. Orbicular do olho. Esse músculo, quando nós contraímos, ele fecha as pálpebras, né? Nós costumamos dizer fecha o olho, na verdade ele fecha as pálpebras. Esse é o músculo orbicular do olho, muito semelhante ao músculo orbicular da boca, né? Ou orbicular dos lábios, ou seja, um músculo com fibras circulares, fazendo um formato de esfíncter, que quando nós contraímos, nós também aproximamos os lábios, né? Esse é o chamado músculo do beijo, músculo orbicular da boca. Aqui nós temos o músculo prócero, nós temos aqui, logo por trás do frontal e do prócero, o corrugador do supercílio,
né? Aquele que quando a gente contrai, aproxima os supercílios um do outro, formando aquelas chamadas rugas verticalizadas nessa região da glabela. Músculo nasal, músculo zigomático menor, zigomático maior, músculo levantador do lábio superior, músculo depressor do ângulo da boca, músculo depressor abaixador do lábio inferior. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo são músculos superficiais, ou seja, músculos que movimentam a pele da nossa face. Esses músculos, aqui uma outra imagem mostrando os mesmos músculos que vimos anteriormente, tá? Esses músculos, quando se contraem, então eles puxam, eles tracionam o tecido cutâneo, a pele. Então, toda vez que eles se contraem, eles promovem a formação de rugas, né? De rugas faciais. Quando nós somos criança, ou na pessoa bem mais jovem, quando nós relaxamos a musculatura, essas rugas faciais, elas se desfazem, elas desaparecem. Na medida em que vamos envelhecendo, essas rugas, elas vão ficando cada vez mais presentes, mesmo com a musculatura relaxada. Porque na medida em que envelhecemos, a gente vai perdendo fibras colágenas, fibras elásticas, a pele vai ficando com menor elasticidade. Então, aquelas rugas que antes se desfaziam, né, pelo relaxamento muscular, agora, ainda que com a musculatura relaxada, elas vão permanecer evidenciadas, né? Essas são as chamadas rítides faciais, ou rugas faciais, ou linhas de vínculo, são sinônimos, tá? Então, vejam a imagem de uma pessoa idosa, né, onde já há uma perda significativa de colágeno, de fibras elásticas, de ácido hialurônico. A pele aqui, ela já não responde à mesma elasticidade de quando essa pessoa era jovem. Então, aquelas rugas que antes se desfaziam com naturalidade, agora, mesmo com a musculatura relaxada, elas permanecem presentes, né? E aí que entra o mundo dos cosméticos, né? Os cosméticos entram justamente para tentar minimizar o efeito do envelhecimento, entra os processos aí de tratamento com toxina botulínica, preenchedores faciais. Então, na verdade, essa condição fisiológica de envelhecimento da pele facial, devido à ação constante dos músculos superficiais, movimenta milhões, movimenta um comércio enorme no mundo inteiro, né? Onde as pessoas buscam cada vez mais o aspecto jovial. Tá? Mas se não há tratamento, a tendência da pessoa no processo fisiológico normal é, com a idade, ficar com esses sulcos cada vez mais evidenciados. Então, vejam que aqui na fronte, a gente tem as rugas horizontalizadas, ou rítides horizontalizadas, devido a essa ação constante, né, do músculo frontal, e quando a gente contrai, puxa a fronte, a pele da fronte para cima, formando essas rugas horizontais, ou horizontalizadas. As rugas sempre são perpendiculares à disposição das fibras musculares. Tá? Então, se eu tenho fibras musculares aqui verticalizadas, eu vou ter sempre na pele as rugas ou rítides ou linhas de vinco horizontalizadas. Tá? Aqui, por exemplo, músculo orbicular do olho, né? São fibras circulares. Quais são os sulcos que essa musculatura faz quando contrai? Sulcos perpendiculares à disposição das fibras. Por isso que nós temos aqui essas rugas, né, conhecidas como pé de galinha. Aqui nós temos o músculo corrugador do supercílio, aqui por trás, né, tracionando essa pele para a linha mediana. Então, vai formar sulcos aqui verticalizados, e por aí vai, tá bom? Então, a presença desses sulcos na face com o processo de envelhecimento é devido a essa
contração constante da musculatura movimentando a pele, né? Quando jovem, nós temos suficiente quantidade de ácido hialurônico, fibras elásticas, fibras colágenas, a pele é mais espessa, então a musculatura relaxa, né? Ela volta ao estado inicial. Com o tempo, a pele vai ficando mais fina, menos resistente, menos elástica, e essas rugas permanecem presentes, a menos que você busque tratamento, né? E hoje existe diversas formas da gente tratar esse tipo de situação, dando realmente um aspecto, né, de jovialidade a pessoas com idade avançada. Então, isso aqui são músculos superficiais que nós temos na cabeça, no pescoço, daqui a pouco a gente vai ver essa musculatura também superficial do pescoço, mas volto a dizer que a grande maioria dos músculos superficiais se concentra na face, na região facial. Mas nós temos na cabeça também, além desses músculos superficiais, aqui dá para ver ainda alguns, olha, o orbicular da boca, o depressor, o abaixador do ângulo da boca, depressor abaixador do lábio inferior, zigomático maior, zigomático menor, bucinador, que é o músculo da bochecha, levantador do lábio superior e da asa do nariz. Além desses músculos que se inserem na pele, vejam que eles saem do osso, mas eles terminam na pele, na outra extremidade de inserção. Além desses músculos, nós também encontramos na cabeça músculos profundos. Por exemplo, os músculos da mastigação. Esse daqui é um músculo mais forte que nós temos no corpo, proporcionalmente em dimensão. Esse aqui é o chamado músculo masseter. O músculo masseter, ele tem origem aonde? No osso zigomático e no arco zigomático, nós estamos vendo aqui, e a inserção, ou seja, a parte móvel, no ângulo da mandíbula. Tá? Então, quando eu contraio esse músculo, o que é que ele faz com a mandíbula? Ele vai puxar a mandíbula para cima. É um músculo da mastigação. Quando a gente vai mastigar algo, a gente contrai o músculo masseter. Aqui, nós temos um outro músculo profundo. Vejam que ele agora está localizado medialmente ao ramo da mandíbula. O masseter, ele fica localizado lateralmente ao ramo. Esse músculo daqui fica localizado medialmente ao ramo, ou seja, ele está aqui, tem uma masseter, depois tem um ramo da mandíbula, ele estaria por trás, nessa vista aqui desse ramo. Na verdade, não é por trás, porque na posição anatômica, a gente disse que ele está localizado medialmente ao ramo da mandíbula, ok? Então, nós estamos vendo aqui a mandíbula numa visão posterior. Então, eu tenho um ramo, o masseter estaria aqui, não está representado, e medialmente ao ramo, nós temos esse músculo, que sai do processo pterigoide do osso esfenoide, lembram? Processo pterigoide do osso esfenoide, e se insere também no ângulo da mandíbula. Então, qual é a origem desse músculo? Processo pterigoide do osso esfenoide. Qual é a sua inserção? Ângulo de mandíbula. Qual é o nome desse músculo? Pterigoide medial. Músculo pterigoide medial. Quando eu contraio esse músculo, o que é que ele faz? Ele também puxa o ângulo da mandíbula para cima. Então, assim como o masseter, o pterigoide medial ele vai fazer um movimento de elevação da mandíbula. Portanto, ele também é um músculo da mastigação. Então, nós já vimos aqui dois músculos profundos da mastigação, o masseter e o músculo pterigoide medial. Essa é uma imagem de dissecação anatômica, né, de uma peça cadavérica, é uma imagem real, e nós estamos vendo aqui justamente o músculo masseter. Olha o músculo masseter. Ele tem a origem aqui no osso zigomático, o que a gente está vendo aqui é o osso zigomático e arco zigomático. Aqui embaixo é ângulo de mandíbula. Então, quando eu contraio esse músculo, ele puxa essa mandíbula para cima.
músculo da mastigação. Aqui o que nós estamos vendo em amarelo é o corpo adiposo da bochecha, também conhecido como bola de Bichat, é um epônimo antigo, bola de Bichat, mas do ponto de vista anatômico, ele é o corpo adiposo da bochecha. Em algumas situações se faz a remoção dele, em pessoas que querem fazer tratamento estético para reduzir o volume da bochecha. Então, se faz a bichectomia, que é a retirada, geralmente parcial, desse corpo adiposo da bochecha. Aqui o que nós estamos vendo são diversos ramos nervosos do sétimo par craniano. Esse aqui é o plexo pterigoide do nervo facial, que é o sétimo par de nervo craniano. Essas ramificações aqui, elas são motoras, são ramos motores do sistema nervoso, que serve para inervar a musculatura da expressão facial. Tá? Então, se uma pessoa tem lesão em uma dessas estruturas nervosas aqui, seja qual for, como consequência, isso pode gerar uma paralisia da musculatura da expressão facial, ou seja, de músculos superficiais. O sétimo par craniano é responsável pela motricidade da musculatura superficial, aquela que a gente já discutiu, responsável pelas expressões faciais. Aqui agora nós estamos vendo um outro músculo profundo da cabeça, também da mastigação, um músculo em forma de leque, vejam. Aqui em cima nós temos a origem desse músculo, que vai desde o frontal, passando pelo parietal, chegando até o temporal. E a partir dessa origem, em forma de leque, vejam que as fibras convergem em direção a essa estrutura da mandíbula, que a gente já conhece, nós chamamos de processo coronoide. Então, veja que as fibras desse músculo em forma de leque convergem e se inserem no processo coronoide da mandíbula. Obviamente, aqui é a inserção. Então, obviamente, se eu contrair esse músculo, ou seja, ao contrair, ao reduzir o tamanho, o que é que acontece com a inserção? Ela puxa esse osso para cima. Portanto, esse aqui também é um músculo da mastigação. Qual é o nome dele? Músculo temporal. Por que temporal? Pela mesma razão, do nome do osso temporal. Ele fica na região temporal do crânio, Aquele nome que se originou pelo fato de ser a região onde primeiro aparecem os cabelos brancos da pessoa quando vai envelhecendo. Então, aqui se dizia, na Grécia Antiga, que era a região do tempo. Por isso se colocou o nome de osso temporal, e o músculo que recobre essa região, obviamente, também é o músculo temporal. Tá? Então, nós vimos aqui 3 músculos profundos da cabeça. Por acaso, todos eles da mastigação. Masseter, pterigoide medial e músculo temporal. Aqui nós estamos vendo novamente um músculo superficial, que é o frontal. Tá? Então, você pode chamar esse músculo de frontal ou ventre frontal do epicraniano. Na verdade, esse aqui é o chamado músculo epicraniano. Ele tem um ventre frontal, um ventre occipital e uma gálea aponeurótica, ou como se fosse um tendão intermediário entre esses 2 ventres. Tá? Então, ambas as formas estão corretas. Você pode se referir a essa musculatura superficial da fronte como músculo frontal ou ventre frontal do músculo epicraniano. Ok, agora nós avançamos para o pescoço. E no pescoço nós temos alguns músculos profundos. Por exemplo, esse músculo daqui, que é um dos principais do pescoço, mais conhecido pela sua sigla, ECOM, porque o nome é bem extenso. O nome dele é músculo esternocleido-occipitomastoide. Esternocleido-occipitomastoide. Por que o nome dele é esternocleido-occipitomastoide? Tem a ver com as suas áreas de inserção.
Reparem que aqui embaixo ele se insere no externo e na clavícula. A partir daí ele sobe, se estende até o processo mastoide e é o osso occipital. Então, daí porque o seu nome é músculo externo-cleido-occipito-mastoide. Ou vocês podem encontrar apenas com o nome de músculo externo-cleido-mastoide. Tá? Mas em algumas literaturas vocês vão encontrar como externo-cleido-occipito-mastoide. É a nomenclatura mais atualizada desse músculo. Ok, qual é a origem desse músculo? A origem é no externo e na clavícula. Inserção fixa, estática. Qual é a inserção dele, a parte móvel? No processo mastoide e no osso occipital. Quando eu contraio esse músculo, é com direito e esquerdo ao mesmo tempo. Qual é o movimento que nós fazemos? É esse movimento aqui, de flexão da cabeça. Tá? Quando você faz flexão da cabeça, você está contraindo o músculo ECOM bilateralmente. Se você contrai o ECOM do lado direito, a sua cabeça gira para o lado oposto. Se você contrai o ECOM do lado esquerdo, sua cabeça gira para o lado direito. Tá? Então, esse é um músculo que, contraído bilateralmente, faz flexão da cabeça. Unilateralmente, ele faz flexão e rotação da cabeça. É um músculo muito importante, né? E responsável pelo equilíbrio da nossa cabeça, né? Desde quando nós nascemos. A gente vai trabalhando esse músculo para dar estabilidade à cabeça, na posição ereta. Temos também aqui no pescoço os chamados músculos supraioideus e infraioideus. Como o nome já revela, né, já demonstra, são músculos localizados acima do ocioide. Olha o ocioide aqui. Então, eu tenho um grupo de músculos aqui em cima chamados supraioideus. E abaixo do ocioide, eu tenho outro grupo de músculos chamados de músculos infraioideus. Aqui nós estamos vendo os músculos supraioideus. Vejam, por exemplo, que eu tenho um músculo digástrico, tem um ventre aqui anterior, um ventre posterior, inserido na mandíbula anteriormente, aqui no osso temporal, posteriormente, e um tendão intermediário ligado ao ocioide. Esse é o músculo digástrico. Eu tenho um outro músculo aqui que sai do processo estiloide e vai até o ocioide. Eu tenho também o músculo miloioideu. Eu tenho um músculo que não aparece aqui, que é o genioideu. São músculos supraioideus. São músculos importantes para o movimento de abertura de boca e deglutição. Então, nós vimos aqui 3 músculos que elevam a mandíbula, né? Maceta, pterigóide medial e temporal. Agora nós estamos falando de um grupo de músculos supraioideus que puxam a mandíbula para baixo, fazem um movimento oposto de abertura de boca. Então, nós podemos dizer que os músculos supraioideus são antagonistas do maceta, pterigóide medial e temporal, e vice-versa. Maceta, pterigóide medial e temporal são antagonistas dos músculos supraioideus, porque eles fazem movimentos contrários. Mas o ocioide, nós já estudamos isso, vimos que o ocioide, ele é um osso, é o único osso do corpo que não está articulado diretamente a outro osso. Ele fica localizado acima da cartilagem tireoide, é fácil a gente localizar ele, de palpar, mas ele fica fixado nessa região por ligamentos e músculos. Então, como eu tenho músculos supraioideus que puxam, fazendo ponto de origem no ocioide, a mandíbula para baixo, eu preciso agora de um grupo de músculos infraioideus que vão trabalhar para fixar o ioide, porque senão, quando eu contrair os supraioideus, o ocioide, ao invés de puxar a mandíbula para baixo, os músculos vão puxar o ioide para cima. Então, para que o ioide não suba, para que ele permaneça estático, servindo de ponto de origem, eu preciso agora de um outro grupo de músculos, que são os infraioideus, para dar estabilidade a esse osso.
Então, é toda uma mecânica, né, complexa que funciona de forma harmônica, fisiológica, para que os movimentos aconteçam de forma perfeita. Aqui nós estamos vendo os músculos infraioideus. Então, eu tenho, por exemplo, o músculo externoioideu, ele sai do osso externo e vai até o ocioide, externoioideu. Eu tenho um músculo que sai da escápula e vai até o ocioide. Esse aqui é o músculo omoioideu, a gente já falou sobre isso. Homo, porque antigamente a escápula era chamada de omoplata, depois passou a ser chamado de escápula, mas o nome do músculo permaneceu o mesmo. Então, omoioideu. Nós temos também o externotireoideu, o tireoioideu. Então, esses são 4 músculos chamados de infraioideus, que servem para dar estabilidade ao ocioide no movimento de abaixamento mandibular ou abertura de boca. Aqui a gente vê novamente o músculo esternocleido-occipitomastoideu, tá? Acima do ocioide, novamente o digástrico, o miloioideu, e aqui a gente está vendo uma parte do estiloioideu. Ok, então músculos também supraioideus que dá para a gente ver nessa imagem. Agora, toda essa região aqui do pescoço, ela fica forrada por um músculo superficial. É esse músculo que a gente está vendo aqui. Veja que logo abaixo da pele, a gente tem a tela subcutânea ou gordurosa, e nessa tela subcutânea gordurosa a gente encontra fibras desse músculo daqui, que é um músculo superficial do pescoço. Vejam que ele se estende desde a região da mandíbula, onde ele se liga às fibras dos outros músculos superficiais dessa região. Aí ele desce forrando toda essa parede anterolateral do pescoço e vai até a pele, vai se inserir aqui na pele da região torácica, infraclavicular, na pele da região torácica infraclavicular. Esse daqui é um músculo superficial do pescoço, que quando a gente contrai, a gente tensiona a pele do pescoço. Em algumas pessoas formam bandas elásticas, né? Algumas áreas ficam bem evidentes dessa musculatura, tensionando a pele. E esse daqui é o chamado músculo platisma. Músculo platisma. É o único músculo superficial presente no pescoço, presente na região cervical. Então, veja que a grande maioria dos músculos superficiais estão na cabeça, particularmente na face. Tá? Uma outra pequena parte está na região crânica e apenas um músculo superficial está no pescoço, que é o platisma. Ok, então saímos agora da cabeça e do pescoço e vamos para o tórax. No tórax nós não temos músculos superficiais, só temos músculos profundos, assim como no abdômen, assim como no dorso. As outras regiões axiais da musculatura esquelética. Aqui no tórax, nós estamos vendo a parte anterior do tórax. Tá? Nós temos um grande músculo chamado peitoral maior. Peitoral maior. É esse músculo daqui. Reparem que aqui tem o deltoide, que nós já estudamos, é um músculo que faz abdução do membro superior, ou abdução do braço, deltoide. E aqui nós temos o principal músculo do tórax, o maior, o mais forte, que é o chamado músculo peitoral maior. Qual é a origem desse músculo? Esse músculo tem como origem essa metade medial da clavícula. Veja que a metade lateral da clavícula é a origem do deltoide. Tá? Então, aqui onde termina o deltoide, começa a inserção das fibras do peitoral maior. Então, nessa metade medial da clavícula,
se insere o músculo peitoral maior, depois ele desce pelo externo, onde ele também se insere, e também nas costelas dessa região. Então, qual é a origem do músculo peitoral maior? Metade medial da clavícula, externo e costelas. Qual é a sua inserção? Veja que as fibras do músculo peitoral maior convergem a partir das suas origens aqui, convergem para um ponto no húmero. Então, a inserção do peitoral maior acontece no húmero. Se eu contraio esse músculo peitoral maior, qual é o movimento que ele vai fazer? Ele vai fazer o movimento de flexão. O movimento de flexão do braço. O movimento de flexão do braço. Se eu retiro daqui o peitoral maior, eu encontro posteriormente a ele, ou seja, por trás dele, um outro músculo menor que tem origem no processo coracoide da escápula, e inserção, geralmente, na segunda, terceira e quarta costelas. Esse daqui é o chamado músculo peitoral menor. Peitoral menor. O peitoral menor, ele é um músculo que ele pode fazer origem nas costelas, puxando a escápula para baixo, né? Ele pode ser um músculo que faz depressão do ombro, ou ele faz origem no processo coracoide e ajuda a puxar as costelas para cima, né? No movimento, por exemplo, de inspiração forçada. Quando a gente faz inspiração forçada, a gente está contraindo um grupo de outros músculos que normalmente não trabalham no movimento respiratório normal, que estão ajudando a puxar o tórax para cima, para expandir a capacidade de absorção de ar dos pulmões. Tá? Então, um dos músculos que trabalha na inspiração forçada é o chamado músculo peitoral menor. Um outro músculo que pode trabalhar também na inspiração forçada, que a gente já viu, é o músculo ECOM. Vejam, aqui é o ECOM. Qual é a origem dele? Parte estática, externo e clavícula. Quando eu contraio ele, o que é que ele faz? Ele puxa o osso temporal para baixo, e aí a gente faz o movimento de flexão da cabeça. Mas no movimento de inspiração forçada, a cabeça fica parada. Agora eu faço origem no processo mastoide no occipital, e esse músculo ECOM ele se contrai, puxando o externo e a clavícula para cima para ajudar no movimento de inspiração forçada. Tá? Então, alguns músculos a gente acaba invertendo a origem e inserção para realizar movimentos diferentes. É o caso, por exemplo, do ECOM. Tá? Mas em condições de movimentos normais ou movimentos rotineiros, a origem dele é externo e clavícula. Mas quando você faz inspiração forçada, agora você estabiliza a cabeça e quem vai se movimentar é essa inserção inferior. Então, você faz uma inversão de origem e inserção. Ok, então, vimos aqui o peitoral maior, que faz flexão do braço, então puxa o braço para frente. Então, por exemplo, o lutador de boxe, ele trabalha muito o peitoral maior, porque uma das forças que ele tem que fazer, né, um dos movimentos com força que ele tem que fazer é um movimento de flexão do braço, para golpear o adversário. Ele trabalha muito o peitoral maior, porque ele precisa de força, né, de força para poder bater no adversário, fazendo um movimento forçado de flexão do braço. E aqui o peitoral menor. Temos também, olha aqui novamente, o peitoral menor, tá?
Ele pode se inserir aqui nas costelas na segunda, terceira e quarta, às vezes na terceira, quarta e quinta. Então, há uma pequena variação, isso é possível. Tá? Olha aqui de novo em cima, processo coracoide. E nós temos também no tórax os chamados músculos intercostais. O que são músculos intercostais? São músculos localizados entre as costelas, intercostais, entre as costelas. Então, entre as costelas, nós vamos encontrar sempre músculos, fibras de músculos ligando uma costela a outra. Esses músculos intercostais, como a gente vê nessa imagem anterior do tórax, e nessa imagem posterior do tórax, tá? Olha aqui os músculos intercostais. Esses músculos são responsáveis pelos movimentos de respiração normal, assim como o diafragma. Então, em nossos movimentos normais, ou seja, não forçados, de inspiração e expiração, quem está trabalhando são os músculos intercostais. São eles que se contraem, elevando as costelas e relaxam, abaixando as costelas. Quando eles elevam as costelas, amplia a cavidade torácica, por pressão negativa, o ar é puxado para dentro. Quando eles relaxam, o gradil torácico desce, diminui a capacidade ventilatória do tórax, diminui a capacidade volumétrica do tórax, faz-se uma pressão positiva e o ar sai. Então, movimentos constantes de inspiração e expiração. Eles trabalham em harmonia, em conjunto com o músculo diafragma, né, que faz a mesma coisa, se contrai, pressionando as vísceras abdominais, ampliando a cavidade torácica no sentido vertical. Quando o diafragma relaxa, ele sobe novamente, diminui a capacidade volumétrica, né, no sentido vertical dos pulmões e o ar sai. Então, músculos intercostais e diafragma são responsáveis por aquele movimento normal que a gente faz e nem percebe, de inspiração e expiração. Agora, quando a gente quer fazer uma inspiração forçada, além desses músculos intercostais e diafragma, a gente ativa outros músculos, como já falamos aqui, né, peitoral menor, o esternocleidomastoideo, que ajudam a fazer uma força de elevação do gradil torácico, ampliando forçadamente, né, a capacidade volumétrica do tórax. Um outro músculo do tórax é esse aqui. Esse é o chamado músculo serrátil anterior. Serrátil porque essa inserção dele sobre as costelas, agora veja que ele não está entre as costelas, ele está sobre as costelas, como se fossem dedos, né? Dedos sobre as costelas. Olha aqui, ó, uma parte dele, uma outra, como se fossem dedos sobre as costelas. Então, se a gente observar, é como se fossem dentes de um serrote, né? Dentes de um serrote. Razão pela qual o nome dele é serrátil, né? E serrátil anterior, porque também temos os serráteis posteriores. Tá? Os músculos serráteis posteriores são esses aqui. Eu tenho aqui o serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior. Esse aqui é o serrátil anterior. De onde é que ele sai? Ele sai lá da borda medial da escápula. Isso aqui é a escápula, não é isso? Temos aqui a margem lateral, e essa aqui é a margem ou borda medial. Ele sai dessa margem ou borda medial e se dirige para a região anterior do tórax para se inserir sobre as costelas, né, dando esse aspecto de dedos sobre as costelas. Esse é o músculo serrátil anterior. Qual é o movimento que esse músculo faz? Se ele fizer origem nas costelas, ele puxa a escápula pela sua borda medial
para fora, para a lateral. Então, ele faz um movimento de abdução da escápula. Se eu contraio esse músculo daqui, ele vai puxar a escápula para fora, para a lateral. Ele vai fazer abdução da escápula. Mas eu posso inverter o movimento. Eu posso fazer agora origem na escápula. Por exemplo, quando você eleva os seus membros superiores, fixa os membros superiores, e agora você faz uma força de inspiração forçada. Esse músculo, ele faz agora origem na escápula, que está fixada aqui em cima, e ele ajuda agora a puxar essas costelas para cima. Então, assim como o peitoral menor, o esternocleidomastoideo, esse serrátil anterior agora, invertendo a origem e inserção, ele ajuda a puxar as costelas para cima no movimento de inspiração forçada. Tá? Por isso que é muito comum a pessoa, quando está praticando atividade física, às vezes fica sem fôlego, então o que é que ela faz? Né? Intuitivamente, ou por orientação, né, de algum profissional. Ela eleva os membros superiormente, fixa e faz aquela força de inspiração. Ajuda, claro, né, porque ela está fixando músculos aqui em cima que vai inverter a origem e a inserção. Então, esse é o músculo serrátil anterior. É esse que nós estamos vendo aqui, parte dele. Muito bem. Agora nós vamos para o abdômen. Aqui tem um aspecto importante que a gente precisa considerar. No tórax, nós temos um gradil torácico. Então, as vísceras do tórax, elas estão contidas por essa cavidade torácica, por esse gradil torácico. Então, por exemplo, o coração, os pulmões, eles estão contidos dentro de um espaço limitado por estrutura esquelética, por uma caixa torácica ou por um gradil torácico. No abdômen, nós não temos essa estrutura esquelética. Por outro lado, nós temos um número maior de vísceras, né? Nós temos o fígado, o estômago, as alças intestinais, nós temos o intestino delgado, o intestino grosso, nós temos várias outras vísceras, fazendo sempre uma pressão nas paredes anterior, lateral, posterior. Mas nós não temos uma caixa óssea de contenção, como temos no tórax. Então, a musculatura do abdômen, esquelética do abdômen, além de funcionar para realizar movimentos no corpo, assim como a musculatura do tórax, essa musculatura do abdômen tem também uma função de conter as vísceras abdominais. Se você tiver uma fragilidade em alguma parte dessa parede muscular, por exemplo, a pessoa pode ter uma hérnia. Ou seja, uma alça intestinal, ela pode conseguir vencer essa barreira muscular e aí ela fica localizada abaixo da pele. Faz um prolapso passando pela barreira muscular. A gente chama isso de hérnia. Então, por exemplo, a hérnia umbilical, a hérnia inguinal, são exemplos. Geralmente, essas hérnias são alças intestinais que vencem a barreira muscular, né, e fica ali localizado abaixo do tecido cutâneo. Então, você tem que operar para empurrar essa alça intestinal novamente para dentro e reconstruir essa parede muscular, que por alguma razão ficou fragilizada. Então, a musculatura do abdômen, além de realizar movimentos, né, do nosso esqueleto, que é a função da musculatura esquelética, que nós já vimos, serve também para fazer a contenção de vísceras abdominais. Então, é uma musculatura que tem que ser reforçada, é uma musculatura que tem que ser resistente para conter essa pressão, que não é pequena e constante da nossa cavidade do abdômen.
Então, dentre os músculos aqui, nós temos o reto do abdômen, ou reto abdominal, que é esse que nós estamos vendo aqui, né? Um músculo pá, direito e esquerdo, poliventre ou poligástrico, nós já estudamos sobre isso. Repare que é um músculo que sai aqui do externo, das costelas, dessa região mais baixa, e inferiormente vai se inserir na pubis do osso do quadril. Na pubis do osso do quadril. Então, qual é a origem desse músculo? A origem desse músculo a gente considera na pubis do osso do quadril. Qual é a sua inserção? No externo e nas costelas. Por que a origem aqui na pubis do osso do quadril? Porque quando nós contraímos esse músculo, ele puxa o externo e as costelas anteriormente para baixo, fazendo o movimento de flexão, fazendo o movimento de flexão do tronco. Esse é um músculo que faz flexão do tronco. Vejam aqui nessa imagem, se a gente quer trabalhar esse músculo para hipertrofiar as suas fibras, qual é o movimento que a gente tem que fazer para trabalhar essa musculatura? Movimento de flexão do tronco, como estamos vendo aqui. Quando eu faço força de flexão do tronco, eu estou trabalhando basicamente o músculo reto do abdômen. Eu estou definindo os ventres dessa musculatura. Então, a origem é na pubis do osso do quadril. E a inserção, a parte móvel, é aquela parte que ele puxa o tronco para baixo, que é o externo e as costelas. Tá? Então, se você está na posição anatômica, em pé, posição ereta, e você contrai o músculo reto do abdômen, o que é que você faz? Você faz um movimento de flexão do tronco. Tá? Então, origem. Pubis, do osso do quadril, inserção, externo e costelas. Eu posso inverter essa origem, inserção? Posso. Né? A gente pode, por exemplo, nessa posição aqui, em decúbito dorsal, ao invés de você flexionar o tronco, você mantém o tronco parado, ou seja, a parte estática continua sendo agora o externo e as costelas, e agora você vai contrair essa musculatura para puxar o quadril para cima. Puxar o quadril para cima. Então, você inverte, para você trabalhar mais a parte muscular baixa. Mas, normalmente, o que nós fazemos é flexão de tronco. Então, em condições de movimentos normais, origem, pubis, inserção, externo e costelas. Bom, então, esse músculo reto do abdômen, ele é um músculo que define, basicamente, a parede anterior do abdômen. É um músculo reforçado, porque, como eu já falei, né, ele tem que, além de realizar esses movimentos, conter a pressão interna das vísceras abdominais. Lateralmente, ao reto do abdômen, ou reto abdominal, nós temos os músculos oblíquos, externo e interno, e músculo transverso do abdômen. Vamos ver essa musculatura aqui. Olha aqui. Esse aqui é o reto do abdômen, que acabamos de ver, e destacado aqui em cor ativa, nós temos um músculo oblíquo externo do abdômen, que é esse músculo que a gente está vendo aqui. Vejam que as fibras dele continuam a partir do serrátil anterior, isso aqui é o serrátil anterior, as fibras se misturam com as do serrátil anterior, e agora elas descem, elas vão descendo sempre nesse sentido, para baixo e para anterior, para baixo e para anterior. Como essas fibras são oblíquas, por isso que o nome desse músculo é oblíquo. E externo, porque abaixo dele a gente vai ter um outro músculo também com fibras oblíquas, chamado de interno. Então, esse aqui é o músculo oblíquo externo. Suas fibras, né, são oblíquas para baixo e para frente. É um músculo que forra essa parede
lateral do abdômen, ele vem desde lá do dorso. Repare que ele se insere aqui também na crista ilíaca. E suas fibras terminam aqui na bainha do músculo reto do abdômen. Veja que o reto do abdômen está abaixo dessa aponeurose, que a gente chama de bainha do reto do abdômen. Olha essa imagem aqui, que interessante. Aqui foi feito um corte axial ou corte transversal, e a gente está olhando por cima, tá? A gente está olhando por cima. Então, o que é que nós temos aqui? A parede anterior do abdômen, a musculatura do reto do abdômen, aqui revestida anteriormente pela bainha do reto do abdômen, que é isso aqui que a gente está vendo. E aqui nós temos o músculo oblíquo externo, terminando, se inserindo aonde? Nessa bainha, tecido conjuntivo fibroso, nessa bainha do músculo reto do abdômen, que é isso aqui. Esse limite aqui, onde terminam as fibras musculares e começa esse tecido conjuntivo fibroso, é isso aqui que nós estamos vendo. Essa aqui é a camada muscular do oblíquo externo. Abaixo dele, se a gente retira esse oblíquo externo, a gente vai encontrar essa outra camada muscular, que é do oblíquo interno. E se a gente retira essa camada muscular também, nós vamos encontrar o transverso do abdômen. Então, vejam que o abdômen ele é bem reforçado. Por que que ele é bem reforçado? Mais uma vez, porque além de realizar movimentos do tronco, ele tem que conter a pressão interna das vísceras abdominais. Se eu tiver uma falha em qualquer uma dessas partes aqui, seja na bainha do reto do abdômen, seja na musculatura lateral, nas 3 camadas, seja onde for, uma alça intestinal ela pode vencer essa barreira muscular e aí ela passa para debaixo da pele. A pessoa fica com caroço debaixo da pele. Aquele caroço ali, geralmente, é uma alça intestinal que prolapsou, que herniou, né, e que pode estrangular, que precisa, portanto, ser operada para empurrar ela de volta e reconstruir a parede muscular, que por alguma razão foi danificada, tá? Então, essa imagem aqui, ela é perfeita. A gente está vendo aqui os 2 músculos retos do abdômen, de um lado e do outro. Essa bainha de revestimento é a bainha, uma aponeurose reforçada de tecido conjuntivo fibroso, representado aqui em azul. E lateralmente, a gente está vendo aqui o músculo oblíquo externo do abdômen, que é essa camada muscular. Se eu retiro essa camada muscular, eu vou encontrar uma outra por baixo, que é o oblíquo interno, e depois eu tenho uma terceira camada. Então, vejam aqui que o oblíquo externo foi removido, olha o corte. Fizemos aqui um corte, a camada do oblíquo externo foi removida, e o que é que a gente está vendo agora? A camada do oblíquo interno. O oblíquo interno já é um outro músculo, cujas fibras oblíquas agora estão direcionadas para cima e para frente. Para cima e para frente. Então, é o oposto. Eu tenho o oblíquo externo e eu tenho o oblíquo interno. As fibras se cruzam, justamente para reforçar ainda mais essa parede. Tá? Então, o oblíquo externo aqui foi removido, a gente está vendo agora o oblíquo interno, de um lado e do outro. E essa imagem daqui, ela é interessante porque ela nos dá uma perspectiva justamente das camadas que nós temos. Na parte anterior, nós temos o músculo reto do abdômen. Lateralmente, nós temos o oblíquo externo, depois, por trás do oblíquo externo, o oblíquo interno, e por trás do oblíquo interno, o transverso do abdômen. Então, vejam que o abdômen é bem reforçado no quesito musculatura, porque além de fazer movimento de flexão do tronco, flexão lateral do tronco, movimentos de rotação do tronco, essa musculatura também contém as vísceras abdominais. Portanto, é uma musculatura bem reforçada. E agora a gente chega no dorso. Né? No dorso, nós temos vários músculos, e aqui tem 2 mais importantes que cabe a gente entender direitinho a sua localização e a sua função.
Primeiro, nós temos o chamado músculo trapézio. Por que o nome desse músculo é trapézio? Porque ele tem um aspecto trapezoide, né? Então, veja que o nome da musculatura pode ser de acordo com a sua origem em seção, esternocleidomastoideo, pode ser de acordo com o seu formato, né? Músculo redondo, músculo quadrado, pode ser de acordo com a sua função, músculo flexor superficial dos dedos da mão, né? E esse daqui é também de acordo com o seu formato, músculo trapézio. Esse músculo trapézio, ele se insere superiormente no occipital, dá para ver, né? Isso aqui é uma vista posterior, região do dorso. Esse aqui é o osso occipital, crânio. Ele se insere aqui no occipital. Suas fibras agora descem, se inserindo no processo espinhoso das vértebras cervicais e torácicas. Ele vai até a 12ª vértebra torácica. E a partir daí, suas fibras convergem em direção à escápula. Ó, as fibras sobem e vão se inserir aonde agora? Na espinha da escápula. E aqui na frente, que a gente vê nessa imagem, se insere também no acrômio e nessa metade lateral da clavícula. E a partir daí sobe de novo, vai até o occipital. Então, vejam que interessante. Eu tenho um músculo em forma de trapézio que se insere no occipital, no processo espinhoso das vértebras cervicais e torácicas, e lateralmente na espinha da escápula, no acrômio e na metade lateral da clavícula. O que é que esse músculo faz se eu contraio ele? Se a minha cabeça estiver fixada e eu contraio esse músculo, ele vai puxar a minha escápula e clavícula para cima. Eu vou fazer elevação de ombro. Eu faço elevação de ombro quando eu contraio o músculo trapézio. Agora, se a minha cabeça estiver flexionada, se eu contrair o músculo ecom, fiz flexão da cabeça. Se eu contraio agora o músculo trapézio, ele vai puxar o meu occipital para trás, e aí eu vou fazer um movimento de extensão da cabeça. Portanto, o músculo trapézio, ele é antagonista do ecom. O músculo ecom, esternocleidomastoideo, faz o quê? Flexão da cabeça. Quem é que faz o movimento contrário? Trapézio. Trapézio puxa o occipital para trás e para baixo, fazendo o movimento contrário ao do ecom. Extensão da cabeça. Né? Então, trapézio e ecom são antagonistas. Eles são antagonistas. Esse é o músculo trapézio. Novamente, aqui a gente vê o trapézio. E agora nós estamos vendo uma parte pequena aqui coberta pelo trapézio, um outro músculo, um músculo mais largo que nós temos no corpo, um músculo mais largo. Ele sai aqui do processo espinhoso da 6ª vértebra torácica, e aí ele desce, vai até a região do sacro, e a partir daí suas fibras, que também se inserem aqui na crista ilíaca, elas agora convergem e vão em direção ao húmero. Elas agora vão em direção ao húmero. Olha aqui nessa outra imagem, destacado em uma coativa, a gente tem um músculo extremamente largo, que sai do processo espinhoso da coluna, desde a região torácica até passando pela região lombar e sacro, se insere aqui na crista ilíaca e agora vai em direção ao húmero. Esse é o chamado músculo grande dorsal, ou músculo grande do dorso, ou músculo latíssimo do dorso. Qual é a sua origem? A sua origem é coluna, osso ilíaco,
Qual é a sua inserção? Húmero. Então, se eu contraio esse músculo, o que é que ele vai fazer? Ele vai puxar o meu húmero para trás. Ele vai puxar o húmero para trás. Ele vai fazer um movimento contrário a quem? Ao peitoral maior. O que é que o peitoral maior faz? Flexão. O que é que o grande dorsal faz? Extensão. Extensão do membro superior. Esse aqui é o chamado músculo da remada, né? Pessoas que praticam remo desenvolvem muito esse músculo, é o chamado músculo da asa, né? Porque a força que o praticante de remada faz é justamente a força de extensão. Ele está puxando o remo, ele está fazendo forçadamente um movimento de extensão do braço. Então, esse músculo grande dorsal, ele é antagonista do peitoral maior. E vice-versa. Então, nós vimos dois grandes músculos aqui do dorso. Trapézio e o músculo grande dorsal. Aqui, seccionado, a gente vê os músculos romboides. Esse aqui é o romboide maior, esse aqui é o romboide menor. Eles fazem, vejam que eles saem aqui das vértebras da coluna e se inserem nessa borda medial da escápula, semelhante ao músculo serrátil anterior. Só que esses músculos aqui, romboide maior e romboide menor, quando eu contraio, eles puxam a escápula para a linha mediana. Eles fazem adução da escápula. Ao contrário do serrátil anterior, que faz abdução da escápula. Então, a gente pode dizer que o romboide menor e o romboide maior, eles são antagonistas do músculo serrátil anterior, e vice-versa. Tá? Então, da região do dorso, nós vamos ficar por aqui. Vimos 4 músculos, né? O trapézio, o grande dorsal, o latíssimo do dorso, o romboide menor e o romboide maior. Ok, pessoal? Então, esses são os principais músculos esqueléticos axiais. Fica aqui a nossa mensagem de final de aula. Mais uma vez, tá? Propositadamente, eu coloco sempre essa mensagem em inglês para sinalizar a importância para quem é estudante da área da saúde para o domínio básico dessa língua, porque nós dependemos de muitas informações no campo da ciência que geralmente estão disponíveis em língua inglesa. Tá? Essa é uma passagem bíblica de Colossenses, tá? Muito importante para nós, então fica aí a mensagem de hoje para vocês. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula, que seja proveitosa para o aprendizado de todos. Até breve. Um grande abraço.